Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 51. Eu quero desde já dar o tema da nossa reflexão, que é exatamente o lado B do pecado. O lado B do pecado. Salmo 51, palavra de Deus, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Senhor amado, fala ao nosso coração, faze de mim apenas instrumento, que eu tenha a graça do Senhor em pregar hoje, Pai, com muita serenidade, mas debaixo de autoridade e unção do Teu Espírito. Preciso da Tua graça, que o Senhor possa abrir os ouvidos daqueles que aqui estão e daqueles que me ouvem nos mais variados lugares. Eu peço isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. O lado B do pecado. Eu quero começar com uma pergunta. Pecar é bom? Eu vou responder essa pergunta. Pecar não é bom, é ótimo. Vou dizer mais, pecar não é ótimo, é extraordinário. Vou dizer mais, pecar não é extraordinário, é fantástico. Pecar, eu vou dizer outra coisa, é impressionante. No entanto, ao outro lado do pecado. Porque se fosse ruim, certamente nós não pecaríamos. Pecar não é como tomar um sumo de boldo, ou tampouco uma porção expressiva de óleo de fígado de bacalhau. Lembra daquela coisa que a gente tomava quando criança para fortalecer? Pecado não é assim. Pecar não é como tomar injeção, não, senhores. Pecar não é como
ser submetido a uma cirurgia sem anestesia, não, senhores, porque se fosse assim, nenhum de nós pecaria. Nós pecamos exatamente porque é bom. Nós pecamos porque, na verdade, entra em funcionamento o nosso desejo, a nossa concupiscência, aquilo que de alguma forma gera prazer em nós, por isso que nós pecamos. Mas é claro que eu preciso nesta noite dizer que há o lado B do pecado. O lado B. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer que este salmo é um salmo que trata de pecado, arrependimento, confissão e perdão. Esses 4 elementos estão presentes aqui. Presentes aqui. O texto, portanto, fala de pecado, fala de arrependimento, fala de confissão e fala também de perdão. Este é um dos 7 poemas chamados de salmos penitenciais, ao lado do salmo de número 6, do salmo de número 32, do salmo de número 51, que é este aqui, o salmo 102, o salmo 103 e o salmo 143. Estes 7 salmos são chamados de salmos penitenciais. Na verdade, este salmo, ele é fruto de um confronto que o profeta Natã fez com Davi. Eu quero dizer ainda que nenhum de nós aqui está livre de pecar. Nenhum de nós. Deus me livre. Deus me livre. Nenhum de nós aqui, seja a pessoa que chegou hoje na igreja, aquela que tem muitos anos de vida cristã, nenhum de nós, seja a pessoa mais idosa, seja o jovem, o adolescente, nenhum de nós está livre de pecar. E nessa noite, eu quero exatamente conversar sobre o lado B do pecado. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, que se repete no capítulo 16, verso 25, a seguinte palavra: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Eu quero que você preste bem atenção no seguinte: qual foi o cenário que propiciou o Salmo 51? Na verdade, os salmos fazem parte dos chamados livros poéticos. Eles apresentam o coração pulsante do personagem. Os salmos são, por assim dizer, o lado emocional, o lado de alegria, o lado de decepção, o lado de depressão, o lado de angústia, o lado de celebração do personagem bíblico. O enredo que patrocinou o Salmo 51 está no 2º livro de Samuel, capítulo 11. E o que é que aconteceu? É a história de Davi. Diz a Bíblia, lá no 2º livro de Samuel, capítulo 11, que no tempo que os reis saíam para a guerra, o tempo da primavera, o tempo em que era fácil encontrar alimentos, Davi estava no seu palácio, um palácio que se destacava, e lá do seu palácio, quando ele acordou, e vai ao terraço do seu palácio, e de forma despretensiosa, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para outro lado e vê na casa de um general seu, chamado Urias, lá também, no terraço daquela casa, havia uma mulher que se banhava, que tomava banho, evidentemente, sem roupa. E Davi olhou aquilo, entrou em ebulição dentro dele um desejo. Os valores foram colocados de lado. Os 10 mandamentos que de forma absolutamente clara e inequívoca diz: não adulterarás.
Davi colocou tudo isso de lado. A cobiça, o vulcão da paixão, o vulcão do desejo, o vulcão da atração, fez com que ele mandasse chamar a Batseba. Aquela mulher, convidada pelo rei, na verdade mais do que isso, por ordem do rei, foi levada à presença de Davi. Eu estou encurtando a história para que você compreenda o que é que está presente aqui no Salmo de número 51. Naquele momento era o prazer. Se alguém dissesse para Davi, Davi, o que você está sentindo é ruim, ele diria, de forma alguma. Ele estava em efervescência, os hormônios estavam vazando de uma forma tremenda. Era bom para ele. Mandou chamar aquela mulher, se deitou com ela, satisfeito do seu desejo, do seu apetite sexual. Você conhece a história. Ele a despediu. Mas como sempre acontece, ou a possibilidade de acontecer com alguém que entra num relacionamento, num triângulo amoroso, um dia Davi ouviu aquilo que muitas pessoas não se dão conta no momento do prazer. Foi quando ela mandou dizer para ele o seguinte: estou grávida. Eu já ouvi histórias. Eu já ouvi algumas histórias muito parecidas com esta. Eu vi a história, por exemplo, de uma mulher correndo com os afazeres da sua casa de manhã, preparando o almoço, preparando tudo para que os filhos chegando da escola tivessem um almoço. Aquele corre-corre que toda dona de casa sabe muito bem como é. Preparar o almoço, preparar filho para a escola, arruma uma coisa, arruma a casa, arruma alimentação, põe a mesa, faz a comida, vê se aquele cardápio é o cardápio para a família, faz tudo, de repente toca o telefone e ainda ali, atormentada com tantas coisas para fazer, ela pega o telefone, prende o telefone no seu ombro, como nós o fazemos quando queremos ter as mãos livres, até que do outro lado alguém disse assim: eu estou ligando para dizer que eu sou amante do seu marido e estou grávida. Nessa hora, irmãos, o chão desaparece. Nessa hora, irmãos, é como se um pesadelo caísse sobre aquela família. Eu já ouvi histórias assim. Por isso, nessa noite, para você que está aqui, você que me ouve em casa, eu quero trazer à sua mente que o pecado tem um lado B, que é o outro lado, que a gente não conhece até que ele apareça. Davi desfrutou do prazer, mas o dia a história flutuou, pecado flutuou. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você nessa noite que o propósito dessa palavra, eu vou dizer muitas coisas importantes para a sua vida aqui. Primeiro, como alerta para nós. Hoje pela manhã, o Senhor nos deu uma palavra poderosa. E eu confesso, conversava com a minha esposa hoje, eu já li tantas vezes a história de Salomão, mas a maneira como eu li nessa semana, eu fiquei impressionado. Meu Deus, como é que aquele homem que começou bem, terminou mal? As mulheres perverteram o coração dele. Eu pessoalmente creio que Salomão se arrependeu. Porque quando a gente lê o primeiro capítulo de Eclesiastes, quando ele diz assim: eu fui rei de Israel, eu tive mulheres, eu tive dinheiro, eu tive isso, eu tive aquilo, aí a gente consegue até situar aquela fala de Salomão depois de um arrependimento. Não há um dogma, mas eu pessoalmente vejo assim. Então a palavra é no sentido de trazer alerta. Eu estou aqui como homem de Deus trazendo alerta para você e para mim. Para homem e mulher. Você pode pensar que o seu pecado não vai ser descoberto.
Mas Salomão diz lá, no livro de Eclesiastes, o último versículo, do último capítulo, ele diz que o Deus um dia vai trazer tudo à tona, tudo à luz. Quais são então os sinais? Quais são as evidências? O que é que Davi experimentou no lado B do pecado? Quantos estão comigo até aqui? Tem um lado B. Você sabe que o diabo é muito sujo. Jesus disse que ele vem para matar, roubar e destruir. Se der bobeira, amigo, você vai rodar. Se eu der bobeira, eu vou rodar. Deus me livra. Não permita que o meu coração perca o temor. Porque quando a gente perde o temor, você está próximo de levar um tombo. Ah, porque eu sou pastor, porque eu sou diácono. Sabe de uma coisa? E acha que o diabo diz assim, ele é pastor, não vou atingir. Ele é diácono, é professor da escola dominical. Isso não tem efeito nenhum para ele. Nós precisamos, Senhor, mantenha o teu temor atrelado ao meu coração. Eu quero ter temor do Senhor. Eu quero ter temor quando eu estou perto, quando eu estou longe. Eu quero ter temor do Senhor andando em Barra do Piraí ou andando em outra cidade. É o temor do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está nos falando nessa noite. Davi pecou, foi confrontado. Eu quero dizer para você, irmão, amigo, que o Salmo 51 é um dos salmos mais lindos de todo o saltério. São 150 salmos. Quando eu leio o Salmo 151, eu fico pensando, meu Deus, que coisa tremenda. Davi está confessando o seu pecado, ele foi confrontado pelo profeta Natã. E uma das coisas que eu acho maravilhosas da palavra de Deus é que ela não oculta o pecado de ninguém. Ela expõe o pecado de Davi, a fraqueza que ele teve, mas não se furta de apresentar também o seu momento de quebrantamento. Salmo 51 é um salmo de quebrantamento. É o homem que pecou, mas se arrependeu. Quais são, então, as marcas do lado B do pecado? Quem é mais antigo se lembra do disco de vinil. Eu tenho uma porção lá. Agora é vintage, não é? Já está voltando a moda de ouvir LP. Não é verdade? Eu tenho uma porção lá. E você sabe que tem o lado A e o lado B. As músicas mais conhecidas no lado A. As menos conhecidas no lado B. Rotação 45, lembra disso? Eu peguei rotação 78. Gente, eu estou lendo sobre a história do Brasil e eu fiquei impressionado porque o bonde rodou no Brasil no segundo reinado, com Dom Pedro II. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vi bonde. Você entendeu? Mas eu não vi sozinho. Então estou dizendo que tem o lado B. E eu quero nessa noite estudar o Salmo 51, que é o lado B do pecado. Em primeiro lugar, pecado faz nos sentir sujos. Davi diz assim, ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. O amor do Senhor para conosco não é variável como é o nosso para com Ele. Que nos leva no momento estarmos bem, fervorosos, mas no outro nem tanto. O amor do Senhor é constante e Davi está dizendo, Deus tem misericórdia de mim, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão.
Eu penso que quando Davi chega diante de Deus com essa palavra, meu irmão, o coração do Senhor se quebranta. Ele não chega dizendo assim: Senhor, mas o Senhor sabe como é que é, a tentação foi grande. Senhor, o Senhor sabe como é que é, ela estava lá, eu não queria não. Ele chega quebrantado. Depois de confrontado, ele diz assim: lava-me, verso 2, completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. No versículo 7, ele usa uma outra expressão: purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O sopo era uma erva usada para espalhar sangue ou água sobre a pessoa. Estava associado à limpeza e à purificação cerimonial. Era isso que acontecia. Plano B, viu? Se falha, o tablet está aqui, impresso. Então, o que eu quero que você entenda é que essa palavra utilizada aqui, quando Davi diz lava-me, não é a mesma palavra usada simplesmente para lavar louça, mas era aquela lavagem que vinha através de bater a roupa, de torcer a roupa para que todas as impurezas saíssem, porque Davi se sentia sujo. Pecado tem esse lado, faz a pessoa se sentir suja. Segundo lugar, o pecado traz culpa. Quer ver a expressão que traduz de forma precisa a ideia de culpa? Veja aí, no versículo de número 3. Eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado, onde é que está? Eu olho para cá, ele está aqui. Eu olho para lá, está ali. Eu olho para cá. Eu vou para o centro, ele está comigo. Eu vou para o Rio, eu vou para São Paulo, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Japão, eu vou para a China. É alguma coisa grudada com ele. Davi está dizendo, ele diz ainda, meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Meus irmãos, a culpa é como uma sombra que nos acompanha onde quer que estejamos. E eu quero que você entenda que é isso que Davi está sentindo, culpado. Culpado. Ninguém sabe. Mas ele se sente tão sujo e culpado, e o simples fato de alguém olhar para ele ou para ela, na mente da pessoa culpada, ele pensa assim, fulano de tal conhece o meu problema. O pecado faz isso, é o lado B do pecado. Mas o texto avança um pouco mais na confissão de Davi, e nos ensina que o pecado tira a alegria. No versículo 8, ele está endorando, dizendo, faze-me ouvir júbilo e alegria. Se ele pede para ter alegria, porque ele havia perdido. Regozijem-se os ossos que tu quebraste, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Pecado tira alegria. É o lado B. Está entendendo, irmão, irmã? Pecado tira alegria. Não é alegria traduzida na capacidade de rir, mas sim naquele estado interior de satisfação, de regozijo, de bem-estar, de quietude. Pecado tem a capacidade de nos despir da alegria e vestir-nos com o manto de tristeza. Mas não para aí. O lado B do pecado, e eu estou seguro de que nesta noite o Espírito Santo está usando esta palavra para tocar o coração de algumas pessoas, é que o pecado traz vergonha.
No verso 9, Davi diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esconde, Senhor, a tua face. Em outras palavras, eu estou sentindo tanta vergonha. Lado B do pecado. Mas não para aí. O pecado nos afasta de Deus. Deus está onde sempre esteve, mas o pecado tem essa capacidade maldita de nos afastar de Deus. No verso 11, ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deixe-me explicar aqui esse versículo de número 11, que às vezes há pessoas que oram assim: Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Você está orando de forma equivocada. Na dinâmica do Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela estava relacionada a dois aspectos. Primeiro, o Espírito Santo vinha para pessoas especiais, Bezaleel, Sansão e outras figuras da Bíblia que foram tomadas pelo Espírito Santo. Na dinâmica do Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado para todas as pessoas. Sabia disso? E em segundo lugar, o Espírito Santo podia se retirar, ele era transitório. Por isso que Davi diz: não retire de mim o teu Espírito. Aí nós vamos a Joel, capítulo 2. Ele diz assim: e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, não mais para algumas pessoas. Vamos ouvir o que o Senhor Jesus Cristo diz. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco. Como é que é? Para sempre. Então, quando Davi diz: não retire de mim o teu Espírito, ele está falando de algo que na dinâmica do Antigo Testamento podia acontecer. Com o advento de Cristo e o derramar do Espírito Santo, ele vem para ficar no nosso coração para sempre, naqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Você entendeu? Amém? Quantos entenderam? Muito bem. Pecado afasta de Deus. De todas as consequências do pecado, guarde isso, a mais danosa de todas é o afastamento de Deus. Isaías diz assim: porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. É o lado B do pecado. Mas não para aí. Você acha que se Davi soubesse de tudo isso, ele teria pecado? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. O pecado rouba a autoridade espiritual. Verso 13. Davi está dizendo: Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele diz assim: então, ou seja, se isto acontecer, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Foi-se a autoridade espiritual, foi-se a integridade. No processo de pecar, nenhum de nós tem a exata consciência das consequências, mas elas virão, e elas são sempre maiores do que nós possamos imaginar. Mas não para aí. O pecado rouba a liberdade para louvar. Simplesmente te adorar, a menos que nós reconheçamos que somos pecadores, nos arrependamos, confessemos e abandonemos o pecado.
a adoração não flui. Não flui. No verso 15, ele diz assim: abre, ó Senhor, os meus lábios. O pecado fecha os lábios. O pecado fecha o coração. Amarra o coração. Abre os meus lábios. A minha boca entoará o teu louvor. O lado B do pecado, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, é que faz o louvor se tornar superficial. Superficial. Pode ser até bonito. Eu já ouvi de histórias, em alguns lugares, em que a mesma banda que ministrava, os mesmos músicos que ministravam naquele show, naquele louvor, encerrada a apresentação, iam para um motel com uma das pessoas que ali estavam naqueles lugares. Mas tudo muito bonito, porque o pecado, ele tem essa capacidade de gerar insensibilidade no coração de uma pessoa. Pastor, se você parar aí, a gente vai sair daqui meio abatido. Mas sabe de uma coisa? Há um versículo aqui que é tremendo, gente. Você sabe qual é o versículo? É um versículo esperançoso. Você sabe qual é o versículo que é encantador? É quando Davi diz assim, no verso 16 e 17. Ele diz: não te comprazes em sacrifícios, ou o Senhor não tem prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te deleitas em holocaustos. Olha o verso 17, que coisa linda. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Olha que coisa tremenda. Não o desprezarás, ó Deus. Sabe o que nós temos aqui? É que o mais importante foi que Davi experimentou o verdadeiro arrependimento. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Davi se arrependeu e Deus o perdoou. Ele não é lembrado, preste bem atenção, Davi não é lembrado por causa do seu pecado. Nós aqui nos lembramos. Se alguém perguntar, fale alguma coisa sobre Davi, talvez fale de duas experiências. A primeira delas, a luta de Davi com Golias. E a outra, a derrota de Davi com Batseba. Mas você sabia que na Bíblia, Davi não é lembrado como homem que adulterou? Eu vou mostrar para você. Lá no livro de Atos, capítulo 13, no verso 22. Olha que coisa linda. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará ou fará toda a minha vontade. Isso é lindo demais. Este salmo serve de um alerta, como também traz para nós um encorajamento. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Achei a Davi. Olha para mim. Pecado confessado é sempre pecado perdoado. Amém? Você pode dizer amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. É interessante que Davi não somente é lembrado não é lembrado por causa do seu pecado, como ele passa a ser lembrado como matriz messiânica. Jesus era chamado filho de Davi. O cego de Jericó, quando Jesus vai passando,
ele se volta para o Senhor Jesus, está em Marcos capítulo 10, verso 48, ele diz assim: Jesus, filho de Davi. Davi, que descende de Abraão, de Isaac, depois Jacó, depois Judá, Tamar, Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Raabe, e depois vem Boaz, Obed, Jessé, depois vem Davi, depois de Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, depois vem Uzias, Jotão, Acais, Zequias, Manassés, Amon, Josias, depois vem Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José, marido de Maria. Aí você vai dizer assim, mas Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo? Sim, mas eu posso dizer para você que Maria também descendia de Davi. Descendia de Davi. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 36, versos 6 e 7, nós encontramos assim: esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão, cada um, à herança da tribo de seus pais. Então José casou com uma mulher descendente de Davi. E ainda que Jesus tenha sido gerado pela semente do Espírito, isto aconteceu num ventre que descendia de Davi. Isso é lindo demais. A única forma de vencermos o pecado é não sucumbindo a ele. É nos arrependendo, sinceramente, fazendo como Davi o fez. Tem misericórdia de mim. Estão comigo até aqui? Amém? 28 gerações depois de Davi, 28 gerações depois de Davi, vem Jesus. Sabe por quê? Porque o que Davi fez no Salmo 51 foi tão verdadeiro que Deus decidiu não permitir que a história contada de Davi, a partir do seu arrependimento, fosse a história de um homem que adulterou. É verdade que ele colheu as consequências. No mesmo palácio onde ele um dia viu Batseba, tempos depois, o seu filho Absalão, no mesmo terraço, fez com ele o que ele fez com o outro. Pecado tem consequências para todo mundo. Eu quero encerrar. Os irmãos estão compreendendo? Quantos estão entendendo? Se não entendeu, eu prego tudo outra vez. Amém? Amém ou não amém? Eu sei que o de casa lá, auditório de casa, a audiência de casa é muito sincera. Não é? Muito sincera. Sai com maior facilidade. Nem sei se ainda estão acompanhando. Nem sei. Talvez eu tenha, hoje assim, peguei pesado, né? Mas é a Bíblia falando para você e para mim. Eu quero encerrar citando que o grande pregador, Charles Spurgeon, foi um príncipe dos pregadores. Spurgeon disse o seguinte uma vez, abre aspas, olha que coisa linda: tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e pedido perdão pelos seus pecados e ele o tenha lançado fora. Nunca me encontrei com um só homem que tivesse sido recusado por Jesus. Tenho conversado com mulheres, às quais ele restituiu a pureza primitiva, com bêbados,
a quem ele livrou dos hábitos vis, e com outros culpados de horríveis pecados, que se tornaram puros como uma criança. Sempre ouço a mesma história, diz Spurgeon. Busquei o Senhor e Ele me ouviu. Lavou-me no seu sangue e estou mais branco do que a neve. Isso é tremendo. É tremendo. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Talvez você que tenha entrado aqui nesta noite, arrastando uma culpa. A culpa de um aborto, que ninguém conhece. A culpa de uma traição que ninguém conhece. Sua esposa não conhece, seu marido não conhece. A história de um recurso que você tomou na sua empresa que não era seu. Não importa qual seja a história. O que eu quero dizer para você é que há um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Se Ele perdoou Davi, pode perdoar você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou finalizando. Pedi ao irmão querido que venha aqui tocar. Quantos aqui compreenderam a palavra? Consciência de pecado, foi isso que Davi teve. Mas ele não parou aí. Se arrependeu, mas ele não parou aí. Ele confessou. E como resultado, ele foi perdoado. Há pessoas que têm consciência de pecado, entram domingo após domingo, ouvem pela transmissão daqui ou de outro lugar. O Espírito Santo diz assim, é com você, e o coração lateja. Tem consciência, mas param aí. Não é só ter consciência, precisa de arrependimento, é o segundo passo. Mas há pessoas que têm consciência e se arrependem, mas elas param por aí, às vezes até ficam presas a uma culpa satânica que diz para elas assim, olha, o que você fez é tão grande, é tão sério, é tão grave, que não tem perdão. E há pessoas que ficam impedidas de receberem o perdão por uma seta satânica. Quero dizer para você, não importa o tamanho do seu pecado, o que Jesus fez na cruz do Calvário é mais do que suficiente. Você entende isso? Não importa o quão sujo você se sinta, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.